Alô, segundão, boa semana para todos. Começamos aí com a apostila 6, aula 19, funções trigonométricas. Olha só que legal. A primeira função que a gente vai observar é a função seno. A forma geral é essa que eu escrevi ali em negrito. Y igual a mais B seno de C vezes X mais D. Posteriormente, nós vamos especificar direitinho o que significa cada um desses valores. Na função y igual a seno de x, que é a mais básica que tem, nós temos a igual a 0, já que não aparece nenhum valor, b igual a 1, né? No lugar do b nós temos 1, no lugar do c nós também temos 1, porque é apenas seno de 1x, e o d também não aparece, portanto ele vale 0. Então, na função y igual a seno de x, os outros caras ainda não aparecem. Isso é coisa para assunto posterior. Então, aqui nós temos o gráfico da função seno, certo? Aqui, ao invés dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, está colocado os valores da tabela trigonométrica, né, do ciclo trigonométrico, certo? No gráfico que vocês vão construir, vocês têm valores numéricos. Então, quando vocês botarem o π, ele vai ser um pouco depois do 3, nesse eixo da questão 1 que vocês têm aí na apostila, certo? Vocês têm que pensar aqui o valor de π em torno de 3,14, ok? Porque é medida aqui do eixo x, certo? Então, lá na questão 1 e na questão 2, vocês precisam considerar esses valores, né, para π, 3,14. Então, vocês vão ter para π sobre 2 um pouco mais do que 1,5, né? E assim vai. Mas vejam só que legal. Vocês têm o arco, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses arcos vocês vão usar sempre esses aí, tá? Por enquanto, só usa isso aqui para x. E aí vocês vão calcular o y. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1 e seno de 360 novamente é 0. Então vocês deram uma volta completa na circunferência. Isso é um período. Chama-se isso de período. E aí vocês terão aqui essa questão aqui, olha só. Vocês vão ter essa curva, porque vocês só têm valor para 0 e para 1. Então aqui está o 1, aqui está o 0, aqui está o menos 1. Só que ela é uma curva, tá, gente? Ela é uma curva, por isso é estudado em ondulatória. Vocês vão ver que no comportamento dos oceanos, tudo que é periódico, né? As marés são periódicas, as fases da Lua são periódicas, enfim. Então aí vocês têm a função seno a partir dessa tabela e esses valores, tá legal? Só tem 0 e menos 1. E aí a imagem só vai de menos 1 até 1, certo? O período, o que é período? O período é o tamanho, a distância necessária para formar uma curva dessas. Essa curva aqui chama-se senoide. Daqui a pouco vocês vão ver que ela continua, tá? Então essa aqui é uma senoide, e para formar uma senoide completa, precisa do espaço de 0 a 2π. Existem funções que têm período somente de π, então ela vai só dali até aqui. Enfim, existem funções que têm espaço maior, que precisam de mais espaço, por exemplo 4π, mas isso é outra conversa. Então aqui o período é a distância daqui até lá. Para fazer uma senoide completa é 2π. A gente pode calcular esse período, ó, fazendo 2π dividido pelo módulo de c. Como nessa questão c vale 1, a gente tem 2π sobre 1, portanto o período é 2π. Ok? Olha aí, ó, aqui a demonstração então de que o período vai somente do início da senoide até o final de uma senoide. Aqui vai se formar outra senoide, desse jeito. Aqui também no lado negativo se formaria outra senoide. Isso vai dar sempre essas ondas, certo?
Então o período é somente essa distância aqui, beleza? Então nessa primeira parte vocês viram o que fazer para construir os gráficos, dar esses valores aqui, calcular. Como já disse, no eixo X do caderno vocês têm os valores numéricos, aí vocês têm que ter aproximação, certo? Por exemplo, 3π sobre 2 vai dar 9,42 dividido por 2, ok? Então vamos à seguinte função. Olha só, aqui tem um outro exemplo. Ó. 2 mais 2 seno de x. Então o a já vale 2 e o b vale 2. O c continua valendo 1 e o d continua valendo 0. Não apareceu o d, então é 0. O c é somente de 1x, então é isso aí. Vejam que a senoide subiu, certo? Ela dobrou de tamanho. Por que ela dobrou de tamanho? Porque é 2 seno de x. Então ela ficou o dobro da anterior. Ela dobrou. Beleza? E além disso, ela subiu 2 unidades. Ela não está no 0, ela está no 2. Por que ela está no 2? Por causa desse mais 2. Então, como a original era 0, 0 mais 2 dá 2. Certo? E ela ainda foi dobrada. Então, quando dava 1, ficou mais 4 aqui, ó. Beleza? Se vocês quiserem graficar isso aí, vocês poderão fazer as continhas usando novamente os valores 0, π sobre 2 até 2π. Tá aqui a tabela para vocês, ó. Já está prontinho. Eu fiz para vocês. Olha só. Tem o 0, seno de 0 é 0, o dobro de 0 é 2, e o dobro de 0 é 0, e 0 mais 2 dá 2. Entenderam? Aqui, seno de π sobre 2 é 1, o dobro de 1 é 2, e 2 mais 2 dá 4. De novo, aqui para o π, seno de π é 0, o dobro de 0 é 0, 0 mais 2, 2. Aqui, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, o dobro é menos 2 mais 2, 0, que é esse valor aqui, ó. Ok? Aqui está 3π sobre 2. E para 2π, novamente como no início, o seno é 0, o dobro é 0, 0 mais 2, 2. Ok? Então aí está. E o período novamente é 2π, porque tem uma senoide completa até aqui. Beleza? Então é isso sobre a função seno. A função cosseno não tem novidade, ela é totalmente parecida, só que a curva dela é assim. Ela parece uma língua, né? Assim. Eu sempre digo que é a língua do símbolo dos Rolling Stones. Olha só, a mesma coisa, a tabela com os mesmos valores, o cálculo do cosseno igualzinho, e aí vocês têm novamente a imagem, de menos 1 até 1, o período é 2π, o domínio dessa função é R porque a gente está usando números reais, não se usa números complexos, por exemplo. Ok? Então, nada de novo, porque vocês já perceberam como é que funciona com a função seno. Usa-se sempre esses valores, e aí vocês têm aqui os resultados. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, etc. Não preciso ficar repetindo, né? E aqui, como eu disse, vocês têm 3,14. Ok? Aqui 6,28. Então são esses valores que vocês precisam aplicar no eixo X de vocês. Mas na tabela vocês têm que usar esses aqui, ó, porque esses têm as respostas exatamente iguais sempre, né? Então você já sabe as respostas e sempre usar esses valores. Tranquilo? Aqui o período é calculado da mesma forma, 2π sobre c. 2π sobre c é o período, então, novamente. Aqui vocês têm uma função seno um pouquinho maior. E olha só que legal, aqui vocês têm um eixo com os números e com os valores em radianos, para vocês saberem fazer legal os gráficos que estão sugeridos nas questões 1 e 2. Beleza? Vocês vão usar a tabela e fazer essas curvas desse jeito, sendo que vocês vão fazer mais de uma curva, né? Vocês vão ter que pensar
Mas assim, dessa forma como eu mostrei esse exemplo aqui, ó. Vocês vão ter tabela maior, porque na função B já é 2 seno, na função C é meio seno. Então vocês vão ter uma delas até aqui, ó, a letra B, né? E depois vocês têm que ver como faz a seguinte. Claro que na próxima aula eu vou mostrar como ficou. Aqui, mais um exemplo, vejam só. Eu tenho a função cosseno aqui, linhas pontilhadas, que é a original. E aí a outra, em verde, é a função 1 mais cosseno. Como o cosseno de 0 é 1, essa com mais 1 subiu até 2. Beleza? Mudou de posição para vocês terem mais uma ideia aí da função cosseno. Aqui, a função menos 3 cosseno. Olha só o tamanho da tabelinha, para vocês se localizarem, né, com calma. E ela inverteu. Agora a curva está virada desse jeito. A língua está mostrando, apontando para cima. Por que ela inverteu? Porque é menos 3. Então é o oposto. E ela ficou desse jeito. Legal? A imagem vai de menos 3 até 3. Nessa daqui. Certo? O período continua sendo 2π. Porque aqui o C vale 1. E 2π dividido por 1 vale 2π. Aqui mesma coisa, o período é 2π, tá? Porque o C vale 1. 2π dividido por 1 dá 2π. Ok? Então, tentem resolver essas questões, a questão 1 e a questão 2. A questão 3 a gente também vai comentar na próxima aula e as demais. Certo? Boa semana para vocês e tchauzinho! Abraço!